E aí? Conseguiu fazer a questão? Veja o seguinte. Nós temos exatamente parecida com a questão das galinhas, parecido com a questão há pouco tempo da aula anterior sobre o fazendeiro dos bois. Agora nós temos aqui, ó, um fazendeiro possui ração suficiente para alimentar suas 16 vacas durante 62 dias. Lembre, após 14 dias ele vendeu 4 vacas. Passando mais 15 dias, ele compra 9 vacas. Depois dessa última compra, a reserva de ração foi suficiente para alimentar as vacas por mais quantos dias? Então, com cuidado, passo a passo. Então, nós temos o fazendeiro possui ração suficiente para alimentar suas vacas durante... Então, eu tenho vacas e dias. Passo a passo. Primeira informação, são 16 vacas, 62 dias. 62 dias. Pronto. Agora, um detalhe, preste atenção. O que vai acontecer? Ele diz, após 14 dias. Ora, essas vacas, na realidade, comeram durante 14 dias. Tudo bem, continua 16 vacas. Só que o restante que falta, então você tem que tirar daqui 14. Então, na realidade, eu tenho 62 dias. 14 dias as vacas comeram, 16 vacas. Então, eu quero saber, resta quantos dias? Então, restam 48 dias. Então, lembra, essas 16 vacas vão comer agora durante 48 dias. Aí ele diz, após 14 dias, ele vendeu 14 vacas. Então, na realidade, eu tenho 12 vacas agora. Então, isso aqui é quem? X. Essas 14 vacas vão comer durante quanto tempo? Tá certo? Então, regrazinha de 3. Primeira, por etapa. Então, eu digo, 16 é 48 dias. E 12, se eu diminuir a quantidade de vacas, vai aumentar os dias da ração. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Então, nós vamos pegar 48 está para X, assim como, certo? Assim como 12 está para 16. Então, simplificando um pouco, ó, por 12 dá 1, por 12 dá 4. Então, X é igual a 64. Então, lembre, vamos começar tudo de novo. Vacas e dias. Pronto. Então, eu tenho 12 vacas, vão comer o restante da ração em 64 dias. Ok? Então, vamos à segunda parte. Ele diz, passando mais 15 dias. Então, 15 dias, passando mais 15 dias. Então, você tem que tirar daqui os 15 dias. Essas 12 vacas vão comer agora durante 49 dias. Restando, ó. Eles comeram durante 15 dias, agora restam quantos dias? 49 dias, certo? Aí ele compra 9 vacas, então agora vamos ter o quê? 21 vacas. Aí ele diz, ó, 9 vacas, depois dessa última compra, a reserva foi suficiente, então vamos chamar de Y. Regrazinha de 3. Vamos verificar se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, 12, como durante 49 dias. 21, vaga. Mais ou menos dias? Menos dias. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que nós fazemos? Preparamos a proporção. 49 está para Y. Ó, 49 está para Y. Assim como, se a grandeza são diretamente, eu boto no mesmo sentido. Se são inversas, a gente inverte. Então, fica 21 sobre 12. Então, 21 sobre
2. Lembre, o que eu tenho aqui é 12 sobre 21. Inversamente, tem que colocar a seta no mesmo sentido, ok? Quando você vai fazer a proporção. Então, vamos simplificar. Ora, aqui dá para simplificar. Lembre, por 3 dá 7, certo? Por 3 dá 7, por 3 dá 4. Aí fica com 49 está para y, assim como 7 está para 4. Então, aí podemos simplificar. Por 7 dá 1, por 7 dá 7. Então, produto dos meios é igual a produto dos extremos. E é igual a 7 vezes 4, 28. Então, o que que nós temos nessa questão de número, certo? Essa questão de número 4. Ele pergunta: um fazendeiro possui ração suficiente para alimentar suas 16 vacas durante 62 dias. Após 14 dias, ele vende 4 vacas. Passando mais 15 dias, ele compra 9 vacas. Depois dessa última compra, a reserva de ração foi suficiente para alimentar as vacas por mais quanto tempo? Tá certo? Não esqueçam, resposta, 28 dias. Item correto é o item E. Então lembre, o item E. Agora vamos ver a questão de número 5. Aqui nós não temos vaca, nós não temos galinha, certo? Mas nós temos uma questão idêntica, parecidíssima. Então veja aqui com calma. Questão de número 5 diz assim: certa tarefa será executada por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias. Se 5 trabalhadores foram transferidos quando completados 13 dias, lembre, eles trabalharam durante 13 dias no início da tarefa, em quantos dias os 10 trabalhadores restantes concluirão a tarefa, se agora eles trabalharão 7 horas por dia. Então tem aqui uma coisa muito interessante. Certa tarefa será executada por operários. Então lembre, operários, grandezas, horas, dias. Pronto. Então, primeiro dado, 15 operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Se 5 trabalhadores foram transferidos quando completar 13 dias. Então, preste bem atenção. Vamos imaginar que eu tenho a mesma quantidade de operários. Vamos imaginar que eu tenho a mesma quantidade de operários, 15, a mesma quantidade de horas, só que o restante da tarefa, 13 dias depois, então eu tenho que tirar os 13 dias aqui. Então isso passa a ser quem? 7 dias. Que é exatamente o restante. Cuidado, gente, cuidado. Tenha muito cuidado com esses detalhes. Lembre, se era 20 dias para trabalhar, eles já trabalharam quem? 13 dias. Nessas mesmas condições. Quantos dias faltam para concluir? 7 dias. Aí ele diz, se 5 trabalhadores foram transferidos. Ora, eu tinha 15. Se 5 for transferido, agora eu tenho quanto? 10. Agora eu tenho 10 trabalhadores. Certo? Em quantos dias? Certo? Quantos dias? Trabalhando 7 horas por dia. Então, pronto. Nós vamos verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Não esqueça de colocar a seta vizinha à variável x. Pronto. Aí o que eu faço aqui? Eu simplesmente analiso de 2 em 2 grandezas. Se são grandezas diretamente ou inversamente. Então, vamos analisar horas e dias. Se eu trabalhar, vá para dentro do problema. Se eu trabalhar 8 horas, eu levo 7 dias. Se eu trabalhar 7 dias, lembrem, se eu trabalhar só 7 dias, eu vou precisar, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu preciso de 7 dias. Se eu trabalhar 7 horas, eu vou precisar de mais ou menos. Lembre, você diminuiu as horas, então vai estender o tempo, dias. Então são grandezas inversamente proporcionais, porque uma diminui, a outra vai aumentar. Agora vamos verificar operários e dias. 15, só faço o serviço em 7 dias.
15 operários, faz em 7 dias. Se eu tiver 10, eu vou estender mais ou vai ser menos dias? Lógico, mais dias. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Então qual é a regrazinha? Regrazinha da seta. Isola variável. 7 sobre x. Se for diretamente, se a seta tiver o mesmo sentido, você bota ela do jeito que está a proporção. Se a seta for o contrário daquela relação, que no caso dias, você inverte. Ó, a seta não está no mesmo sentido, então você inverte. Passa a ser 10 sobre 15. Vezes. Ó, não está no mesmo sentido, inverte. Então fica 7 sobre 8. Então vamos agora simplificar. Antes de fazer conta, eu posso simplificar esse 7 por esse aqui, sem problema nenhum. Agora podemos simplificar por 5 dá 2, por 5 dá 3. Aí simplificando por 2 dá 1, por 2 dá 4. Se eu multiplicar todo mundo em cima, ó, aí eu tenho x e aqui eu tenho 12. Então, o que é que nós temos aqui? Ele pergunta, em quantos dias, olha a pergunta, em quantos dias 10 trabalhadores restantes concluirão a tarefa? Resposta, em 12 dias. O item correto é C de casa. Questão de número 5, o item correto, C de casa, ok? Então lembre, questão idêntica à questão de número, da questão do boi, questão das vacas, questão das galinhas. A questão de número 6, na continuidade, diz assim, um coelho dá 6 saltos, enquanto um cachorro dá 5 saltos. Mas 6 saltos do cachorro equivale a 9 saltos do coelho. Quando o cachorro começou a perseguir o coelho, esse estava a 60 saltos na frente. Para alcançar o coelho, o número de saltos que o cachorro deverá, tá certo? Lembre, aquela questão da perseguição. Então vamos imaginar como é que se faz. Olha aqui. Na minha imaginação, eu tenho aqui o cachorrão de raça, e eu tenho aqui, certo? O coelho. Pronto. Então lembre, o cachorro eu vou chamar de X. O coelho eu vou chamar de Y. Lembre, são 60 saltos do coelho. Então lembre o seguinte, ele diz, ó, enquanto que o cachorro dá 5 saltos, o coelho dá 6. Dá 6 saltos. Ok, ó? Enquanto o cachorro dá 5 saltos, mais 6 saltos do cachorro, então vamos ver aqui, ó. Então vamos pegar os dados direitinho, certo? Ele diz assim, um coelho dá 6 saltos, pronto, dá 6 saltos, enquanto o cachorro dá 5. Mais 6 saltos do cachorro equivale, tá aqui, ó, a relação. 6 saltos do cachorro, certo? Que eu chamei de X. 6 saltos do cachorro, que eu chamei de X. Certo? Ó, equivale a 9 saltos do coelho. 9 saltos do coelho, que eu chamei de Y. Então, a regrazinha é bem simples. Aqui nós alertamos para relacionar aquela história da constante de proporcionalidade. Então, o que a gente faz? A gente simplifica, primeiro, se for possível, simplifica, para diminuir as contas. Então, por 3. Então, fica 2x é igual a 3y. Aí, o que você faz? Multiplica os coeficientes. 2 vezes 3, 6. Então, isso aí é 6k. Constante de proporcionalidade. Então, implica que x é igual a 3k. E que y é igual a 2k. Ó, 2x igual a 6k, então implica x 3k, então 2k. O que é que nós temos? Não esqueça, a história da aproximação. Aproximação. Então lembre, eu vou ter 6 saltos do cachorro, menos, tá certo? Aliás, 5 saltos do cachorro. Eu vou ter 5 saltos do cachorro,
menos 6 saltos do coelho. Ora, o cachorro, na realidade, nós temos o que? O cachorro que x é igual a 3k. Então, fica 5 vezes 3k. Tudo em função da constante de proporcionalidade. 6 vezes y, que é 2k. Então, nós temos aqui 15 menos 12. Então, dá 3k. Então, lembrem, cada momento, cada intervalo, ele anda 3k a mais, ok? Então, lembre, vamos imaginar isso aí em n intervalos, para ele alcançar a coelha. Então, fica n vezes 3k, isso aqui tem que dar 60, ó, a diferença é essa, ele tem que ver 60 quem? Do coelho, ok? Que é y. Então, n vezes 3k, isso aqui é igual a 60. Quem é y? 2k. Então, simplificando um pouco, tirando o k, então eu tenho que n vai ser 120 dividido por 3. Então, nós vamos ter 40 intervalos, ok? 40 intervalos. Lembre, certo? Cada intervalo, certo? Representa ao todo o deslocamento do coelho para tá certo? Do cachorro para o coelho. Então, são 40 intervalos. Então, o que é que nós temos aqui? Então, lembre que 5 saltos do cachorro, 6 saltos. O que que ele quer? O número de saltos que o cachorro deverá dar. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter, ok, lembre, 5 vezes o intervalo, o total de intervalo. Então, isso dá quem? Dá 200 saltos, só isso. A questão, lembre, o cachorro, nós temos, ele dá, cada 5 saltos, o coelho dá quem? 6 saltos. Então, a diferença, tá certo? É 2, no caso é 3k. Fazendo as continhas, simplificando, nós temos 40 intervalos. Então, na realidade, o nosso amigo anda 200, ele dá 200 saltos. Para alcançar o coelho, o número de saltos que o cachorro dá. Resposta C de casa, 200 saltos, ok? Idêntica a questão, parecidas, são muitos valores e situações diversas, ok? Agora, uma questão interessante, a questão de número 7, certo? O que que diz a questão de número 7? José fez a seguinte promessa a um santo. Meu santo querido, se você fizer o milagre de dobrar a quantia que eu tenho no bolso, darei 10 reais ao primeiro mendigo que encontrar. O milagre foi realizado. Ele se empolgou e a promessa cumprida. Aí ele se empolgou. José fez então mais 2 promessas idênticas ao mesmo santo e percebeu que ao cumprir a última promessa, com nada ficou. Com a quantia inicial de Zé. Foi com muita sede ao pote. Então vamos imaginar. Presta atenção. Aqui eu tenho o dinheiro, certo? Nós temos aqui o dinheiro. Pronto. Então nós temos aqui o dinheiro. Pronto. Eu tenho aqui o dinheiro. Aí foi o que ele fez. Milagre. Foi o que aconteceu com o dinheiro. Dobrou. Não é isso? O milagre dobra o dinheiro. E a promessa? Paga 10 reais. Tira 10 reais. Então ele tem 2D menos 10. Pronto. Isso foi o primeiro milagre. Primeira situação. Ele tinha dinheiro, milagre. Dobrou o dinheiro dele. Desse dinheiro ele tirou 10 reais. Então, ele começa agora, segundo, 2D menos 10. Milagre.
que é a história do milagre? Dobrar o dinheiro que ele tinha. Então, ele passa a ter 4D menos 20. Dobra. Então, lembre, multiplica por 2 e tira 10. A promessa, certo? A promessa tira 10. Então, o que que nós vamos ter aqui? O dinheiro que ele tem é 4D menos 20. Se tira 10, então fica 4D menos 30. Ok? Então, agora a terceira situação do milagre. O dinheiro que ele tem é 4D menos 30. Vem o milagre. Milagre. Dobrar o dinheiro dele, de José. Dobrando o dinheiro, ele vai ficar com 8D menos 60. Ok? Aí pagou a promessa. Pagar a promessa, ele tem que tirar 10. Então ele fica com que dinheiro? Fica com 8D menos 70. Agora o curioso. O curioso é que quando é que ele faz? Ele pede pela terceira vez, ele notou que ele ficou, olha aqui, ele ficou com nada. O que quer dizer? Que isso aqui é o dinheiro que ele ficou inútil. Então isso aqui é igual a 0. Então eu tenho 8D. Ó, eu tenho 8D menos 70, isso é igual a 0. Então, nosso dinheiro, 8D, é igual a 70. Então, nosso dinheiro é 70 dividido por 8. Então, só umas continhas, só para lembrar aquelas divisões de números decimais. 70 dividido por 8. Então, eu tenho, aqui vai ficar quanto? 70 por 8 dá 9, né? 9 vezes 8, 72, passou. Então, é 8. 8 vezes 8, 64. Para 66. Lembre, 9 vezes 8, 72. Passou. Então, não dá. Aí você pega o anterior, 8. 8 vezes 8, 64. Para 76. Mas eu quero continuar a divisão. Então, você acrescenta um 0 e leva a vírgula para cá. Então, aqui nós vamos ter 7 vezes 8, 56. Para 64, bota um 0. Aí fica 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, na realidade, o nosso amigo tinha R$ 8,75, tá certo? Quando começou a promessa. Então, ele pergunta, lembre, aconteceu isso. Ele pede, alcança o milagre, dobra o dinheiro e dá R$10. Faz o milagre novamente, dobra o dinheiro que ele tinha no bolso e doa R$10. E no final, com no terceiro pedido, ele fica com 0. Então ele pergunta, quanto é que ele tinha dinheiro antes? Resposta correta, item A de alegria. Ele tinha, na realidade, R$ 8,75, ok? Então, vamos ver agora a questão de número 8. Um homem funda uma microempresa com R$20 mil. 6 meses mais tarde, toma um sócio que dá 15 mil. E outros 6 meses mais tarde, toma um segundo sócio que dá 18 mil. Ao fim de 3 anos, o lucro total foi de R$ 89. E o primeiro sócio recebeu, além de sua parte, mais 5% sobre o lucro total. Quanto recebeu o primeiro sócio? Isso aqui é o quê? Regra de sociedade. Então, regra de sociedade. Então, o que é regra de sociedade? É o lucro, capital, vezes o tempo aplicado. Ok? Então, vamos começar. Uma empresa fundou uma microempresa, 20 mil, 6 meses depois tomou um sócio com 10 mil, outros 6 meses, é um fim de o lucro. Então, deixa eu anotar aqui o lucro. O lucro foi de R$ 89.
Ok? Então vamos começar. X. Ora, então nós temos que ter muito cuidado aqui com as informações. Ele diz foi 20 mil. O primeiro foi 20 mil. Pronto, 20 mil. Sócio dá tudo, outro 6 meses mais tarde, outro mês, total foi. O primeiro só recebeu além de sua parte, mais tarde tomou um segundo sócio que dá 18 mil. Ao fim de 3 anos, está aqui a informação, ó, estava procurando essa. 3 anos. Ora, como eu estou falando em meses, então são 36 meses. O primeiro, ó, presta atenção, o primeiro com 20 mil. Ele ficou os 36 meses, o dinheiro ficou aplicado 36 meses. O segundo, ó, o homem do fundo de microempresa com 20 mil. 6 meses depois, então 36 tirando 6, o que tem 15 mil só aplicou durante 30 meses. Eram 36. 6 meses depois, então lembra, saiu daqui, 36. 6 meses depois, então aplicou durante 30 meses. O terceiro sócio, tá certo? O terceiro sócio de 18 mil, tá certo? Aí tá, toma um segundo sócio que dá 18 mil. Outro 6 meses mais tarde, toma um segundo sócio, tá certo? Outro 6 meses mais tarde, toma um segundo sócio que dá 18 mil. Então lembra, o segundo sócio, ele fica só durante quem? 24 meses. Ó, 18, certo? 24 meses. Então vamos com calma. Lembre, o primeiro ficou durante 36 meses. 6 meses depois, então só resta quanto? 30. 6 meses depois, só resta 24. Pronto. Eu aboli o dinheiro para facilitar mais um pouco. Então vamos simplificar. O segredo da questão é a simplificação. Ó, eu posso fazer por 6. Por 6 dá 6. Por 6 dá 5. Por 6 dá 4. Posso simplificar também por 2. Então vamos lá. Por 2. Não, você não dá por 2 não. Exatamente, não dá por 2, certo? Aqui por 6. Então dá 6. Então nós temos aqui, ó, que dá por 2, então por 3. Pronto. Por 3 dá 2. Por 3 dá 5. Por 3 dá 6. Então o que que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter x sobre 40. Ó, 20 vezes 2, 40. Y sobre 25. Z sobre 24. Se nós somarmos todo mundo, x mais y mais z, e somar todo mundo 40 mais 25 mais 24, nós vamos ter o lucro, 89 mil. Pronto. Aqui nós temos 49, então nós temos 89. Então isso na realidade vai dar quem? Vai dar 1000. Pronto, ficou fácil. Então implica x sobre 40. Então isso aqui é igual a 1000. Então o que que eu tenho? X sobre 40. Ó, x sobre 40. Y sobre 25. Z sobre 24. Ok? Ó, x sobre 40, y sobre 25 e z sobre 24. Isso aqui é igual a 1000, certo? Isso é igual a 1000. Então, o que é que eu vou ter aqui? X sobre 40 é igual a 1000. Pronto. Y sobre 25, isso é igual a 1000. Constante de proporcionalidade, viu? Z sobre 24, isso é igual a 1000. Então implica que x 40 mil
Y 25.000, Z igual a 24.000. Pronto. Mais um detalhe, qual é? Vamos rever a questão. Um detalhe. O lucro total foi de 89.000. O primeiro sócio recebeu, presta atenção, além de sua parte, mais 5% sobre o lucro total. Quanto recebeu o primeiro sócio? O nosso foco, o primeiro sócio, ele recebeu 5% a mais do que o lucro total. Então, nós vamos para cá. Então, lembre, o primeiro sócio é isso aqui, 40.000, mais 5%, pronto, 5% de quem? De 89.000, ok? Então, vamos lá, 89.000, certo? 89.000, tá certo? Então, 5%, isso aqui dá 4.450, tá certo? Dá 4.450. Então, vamos ver. O primeiro recebeu 4.000 mais 4.450. Então, o valor total vai dar 44.450. Em outro momento, nós reforçaremos a parte de percentagem, né? Ou de porcentagem. Então, vamos ver o que nós temos aqui, a nossa resposta. Ele pergunta, quanto recebeu o primeiro sócio? Certo? Quanto recebeu o primeiro sócio? Recebeu, vamos refazer, vamos rever, ó. Ele recebeu 44.450. Vamos ver qual é o item correto. 44.450. Então, só teve um errozinho aqui da localização do dinheiro, tá certo? Então, só reforçando, certo? Então, nós temos aí 44.450. Então, o item correto, o item é, ok? Faça deslocamento, ok? Essas questões, lembre, é necessário a repetição, repetir, refazer, para que a coisa fique mesmo fixada, certo? O foco do aluno, do estudioso, é acreditar que vai chegar um momento dele. E sempre diga de manhãzinha, eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, ok?